A gente está no capítulo 16, né, que fala das influências, né, da sintonia mediúnica, e ele tinha falado, o Lancelin tinha falado sobre as interferências no médium que podem provocar alterações no trabalho em si, né? Então, ele falou de uma proteção individual, depois de uma proteção em relação ao próprio grupo como um todo. E a gente ficou de começar um novo questionamento, né, levantado pelo Vitor no dia de hoje. Alguém quer ler? Posso ler, Silvio? Pode ler? Então, por favor. Então, recomeçando, né? Trabalho mediúnico em equipe implica eficiente mobilização energética, cujo alcance, infelizmente, ainda nos é desconhecido. Se a energia que circula no recesso do campo mental de um médium ostensivo é algo de tão elevada magnitude, imagine-se o que não deve acontecer com o conjunto dos médiuns a vibrar na mesma tônica, enquanto o grupo está empenhado na consecução de um determinado propósito de auxílio. Trata-se, sem dúvida, de detalhe significativo para o qual devemos estar atentos diante das repercussões vibratórias que se encadeiam no plano extrafísico. Lancelin. Como referimos acima, o grupo se assemelha a um dínamo gerador a partir das disposições íntimas de cada componente. Essa energia é utilizada para o tratamento dos espíritos trazidos à reunião e também cedida às caravanas assistenciais de benfeitores que se deslocam às regiões umbralinas com o objetivo de resgatar espíritos em estado de sofrimento depurador. Além disso, a equipe também cria uma atmosfera energética, na qual a vibração emitida comuta com as energias circundantes, transmutando o nível vibracional destas. Quando assim ocorre, os benfeitores ajuizam as múltiplas oportunidades de aplicações, distendendo-as em assistência às regiões penumbrosas retidas em desequilíbrio estrutural. O que acima descrevemos poderia ser dito em outras palavras: a vibração energética formalizada pelos pensamentos e intenções de um grupo harmônico interage com as demais energias circulantes de diversos padrões, modulando-as adequadamente, de modo a permitir o seu emprego edificante pelos benfeitores espirituais. Do mesmo modo, quando o grupo mediúnico se defronta com uma falange de espíritos cristalizados no ódio, a forma eficaz de contribuir é alterar o nível vibracional das energias densas que a envolve por meio da oração articulada. Um dos componentes profere uma prece em voz alta e os demais a acompanham em pensamento. Caso seja satisfatória a coesão em torno da prece, as energias densas tendem a transmutar o tônus vibratório, de tal modo que, se houver algum espírito sendo assistido pela psicofonia, ele se beneficiará com a assimilação e circulação de fluidos balsâmicos originários dos planos espirituais superiores. A própria organização mental do espírito assistido tende a ser impactada com tal procedimento. Nesse ponto, o dirigente pode impetrar forças mentais diretrizes para o campo consciência alerta do espírito assistido e igualmente fazer vibrar a fiação da teia que compõe o aglomerado em consonância com as energias divinas. Naquilo já descrito... Nilza, deixa eu só fazer um comentário. Esse parágrafo, se até puder colocar ali de novo, Silvio, esse parágrafo, ele tá aqui como um parágrafo, mas ele é uma das metodologias do mentomagnetismo. Então isso aqui, ele está descrevendo uma forma de ser realizada
por exemplo, em reuniões de desobsessão, em reuniões de auxílio, e em reuniões de radiação, enfim, que é quando tem, né, algum tipo de incorporação de algum espírito necessitado, o grupo todo, ele envolvido, ele mantém aquela vibração mais alta possível. A gente já falou isso várias vezes, né? Mais alto, junto com o mundo maior, junto com toda essa interligação, essa conexão, de maneira o quê? A elevar a frequência vibratória dele. Então, isso vai sendo conduzido mesmo. Então, o grupo, ele realmente faz todo esse esforço. A gente fala assim, poxa, mas as reuniões mediúnicas, elas não têm essa característica? Muitos, eles não colocam tanta ênfase nesse aspecto da hiperconexão do grupo e dessa irradiação nesse ponto de despertar o que há de mais íntimo. Então tem a sustentação, então as pessoas, elas ficam ali, alguns eles ficam colocando, a sustentação ela fica cantando músicas, tem várias formas, mas às vezes eles ficam de maneiras independentes. A ideia ali é realmente unificar e elevar o máximo possível, porque ali vai acontecendo toda a cirurgia espiritual. Tá todo um trabalho realizado para aquela entidade, inclusive para o grupo, né? Pelas conexões a gente vai ver que ele vai colocar que a partir do espírito, ele vai sendo envolvido nesse campo, todos aqueles que eles estão conectados. E ali colocou o aspecto de direcionar para esse campo, o campo consciência alerta, que é, né, onde tem ali aquelas lembranças mais puras, aquelas lembranças mais espirituais, onde ele vai sentir aquele calor do amor, do carinho, das vivências boas. Então, é como se ele começasse a recordar os momentos felizes que ele já passou, e ali começa a quebrar as barreiras. E ainda coloca aqui no finalzinho o aspecto da conexão com o aglomerado, né? Então, ao mesmo tempo que vai ativando o campo consciência alerta, todo o grupo, né, já vai ideoplastizando essas conexões com o aglomerado, a fim de começar a trazer toda uma renovação dos seus pensamentos, das suas ideias, né? Ele estava ali, chegou ali com um determinado objetivo. Quero causar mal para tal pessoa. E ali começa a modificar, ele começa a pensar, poxa, será que vale a pena? Quanta dor eu estou vivenciando para esse objetivo? Então começa a ter toda uma mudança, e é nesse momento, né, nos trabalhos mediúnicos, que muitas vezes uma outra média incorpora, ou simplesmente aparece, sem precisar da incorporação, como grande parte das vezes acontece, uma pessoa querida. Então ele vai tendo a movimentação, até quando vem, aparece uma mãe, um mestre do passado, uma avó, enfim, uma pessoa muito querida, e aí o espírito, ele cai de vez, né? Assim, ele se entrega a esse fluxo do amor. Eu acho que eu já contei aqui na quarta, um dos casos que para mim é totalmente isso, que é no livro que está se lendo. Eu vou contar um spoilerzinho, que eu não sei se vocês chegaram no Amanhecer de uma Nova Era, né? Não sei se o grupo vai gostar ou não, mas eu vou colocar pelo menos essa ideia. Vai ter um momento em que... Não, acho que vai atrapalhar, né? Vai não, fala vai, logo. Então vou colocar aqui. Tem um momento em que tem um espírito que ele é um mestre, um chefe de regiões mais densas. Ele é ligado devido a uma experiência que ele teve na Inquisição, ele tinha e vai ter um momento que eles vão invadir um centro espírita. Então vai acontecer toda uma movimentação para que possa amparar. É um trabalho belíssimo, e ele envolve a figura do próprio Francisco de Assis. O próprio Francisco de Assis, ele se densifica ali para se apresentar, porque aquele centro estava ligado com a egrégora franciscana.
E aí tem todo um trabalho belíssimo, porque eles abrem as portas, eles invadem. Então eles falam, opa, vamos conquistar. E ali é como se fecha e eles vão separando em vários cômodos, de maneira que fica só o chefão e o Francisco de Assis. E aí tem todo um diálogo, né, o Francisco de Assis trabalhando com aquela questão do amor, envolvendo. É um espírito assim, que ele era uma verdadeira egrégora que ele tinha criado. E aí o espírito fala assim, vocês criaram uma emboscada pra gente. Né, nós estamos presos igual eu estive preso antes. Aí o Francisco fala assim, não, você não está preso. Você quer sair? Ele, quero. E aí o Francisco, abram todas as portas. Aí o espírito, quando ele começa a sair, né, todo ali, aparece a amada dele. Aparece ali, na frente, e ele cai todo. Aí o que acontece? Depois o Manuel Filomeno chega para o Francisco de Assis e pergunta, mas por que, né, você foi conversando, por que ela não apareceu logo? Aí o Francisco de Assis coloca bem a questão, ele falou assim, ele precisa ficar o máximo de tempo possível nessas energias amorosas. Ou seja, ali estava acontecendo todo um trabalho energético que naquele plano não se sabia. E aí, no momento em que falou assim, pode sair, ele quebrou mais ainda as barreiras e aí aparece a amada. Então, é bem esse parágrafo, sabe? Era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. É divino, né? Eu vou então chamar a atenção para duas coisas aqui. Esse parágrafo que os maiores chamou a atenção é a oração, né? Essa oração que a gente faz no início, né? Para sintonizar, para a gente buscar uma vibração de amor, né? Então, no parágrafo fala assim no livro, no texto logo acima aí. Caso seja satisfatória a coesão em torno da prece, as energias densas tendem a transmutar o tônus vibratório. De tal modo que, se houver algum espírito sendo assistido pela psicofonia, ele se beneficiará com a assimilação e circulação de fluidos balsâmicos, originários dos planos espirituais superiores. Né? Porque a prece ela vai trazer essa conexão, né? E termina esse parágrafo aí, né? Fazer vibrar a vibração da teia que compõe o aglomerado em consonância com as energias divinas. Aí eu lembrei do caso também do irmão Vitor, né? Lá que ele falando que ele não direcionava a oração para ele punha um papelzinho lá, todo mundo pedia as orações, né? E a divindade fazia o trabalho, né? Então, essa comunhão que a gente faz aqui, esse trabalho nosso aqui, é a mesma coisa, igualzinho. Ele vai transmutando e vai atingindo todas as energias. Então, por exemplo, se a gente tem alguém que está, se a gente acha, tem alguém que está perturbando lá do outro lado, lá, tem o outro fazendo um trabalho lá de forças negativas e tal. Esse trabalho vai irradiar amor, irradiar a paz e a tranquilidade, para que todos os ódios se cessem, né? Como o Ismael contou aí agora, né? Que ele chegou para invadir, para tirar toda a paz do lugar, mas uma hora o amor invade o coração, porque o amor é uma semente que está no coração de todos nós, né? E essa oração, essa vibração que vai fazer germinar essa sementinha de amor. O Romulo falou exatamente a coisa que eu ia falar, né? Que tudo isso começa com a prece, né? E só para lembrar o pessoal, tudo isso que o Ismael descreveu tem muito bem explicadinho nos vídeos que ele colocou lá no nosso YouTube da irradiação mentomagnética. Ele explica bem toda essa sequência de ativar o campo consciência alerta, envolver o aglomerado, seguir essa teia, como ele fala aqui no final, né? Faz vibrar a teia toda, né? Então, quem quiser assim, dar uma olhada numa explicação mais palatável, digamos assim, mais fácil de se entender, os vídeos que o Ismael fez
e radiação magnética descreve muito fácil da gente entender e imaginar toda essa sequência de fatos, né, altamente interligados para chegar no ponto que a espiritualidade quer. Interessante sendo falado hoje, quarta-feira de cinza, eles falam que os portais são abertos e as pessoas podem visitar os parentes, então, que a atmosfera, essa semana toda, né, de carnaval e tudo, a atmosfera fica mais densa, então a gente manter essa elevação aí nas orações é muito importante, porque senão a gente cai também, né. Continuando aqui. Naquilo já descrito, há detalhes a serem destacados em relação aos médiuns ostensivos. O campo mental deles tem como característica uma expansividade maior e a facilidade de acessar os registros íntimos de suas próprias mentes. Por isso é preciso um refinado estado de concentração por parte dos médiuns, pois suas mentes vibram de forma diferenciada, graças à maior facilidade em moldar energias vibratórias distintas das suas. Todavia, o inverso também ocorre, quando a energia do meio externo influencia o equilíbrio psicofísico do médium. Por exemplo, se na reunião o espírito assistido é mais astuto e dotado de um bom nível de inteligência, pode, ao mesmo tempo em que se comunica, imprimir desarmonias no médium desprevenido. Quando o sujeito mediúnico interage mentalmente com as energias circundantes, ele imprime nelas as suas características. Porém, ao se tratar de energias mentais provenientes de um espírito perturbado, o médium em transe assimila tais energias e verbaliza o seu pensamento de maneira agressiva ou debochada. Caso a entidade seja dotada de maior força mental, pode impor a sua vontade e forçar a comunicação mediúnica. Em tal situação, o médium, em comutação energética com a mente do espírito, passa mal, se ressente de sensações opressivas, culminando por dispersar o atendimento e comprometer a harmonia da sessão assistencial. A situação acima descrita é exemplo vivo da falta de vigilância e de maturidade mediúnica. Avalie, então, de que maneira um indivíduo pode atrapalhar um empenho assistencial dirigido a um espírito ou às regiões visitadas por caravanas de benfeitores, os quais se utilizariam das energias harmônicas moldadas pelo conjunto das mentes integrantes do grupo mediúnico. Certamente, um médium despreparado torna-se um obstáculo ao atendimento fraterno. E a referência acima mencionada não vale somente para os iniciantes, mas, sobretudo, para o médium experiente na labuta mediúnica, que por um motivo qualquer se deixe resvalar no lodaçal de um desequilíbrio momentâneo. Cuidado constante, né? Tá sempre alerta, né? Aquele vai e volta da gente no vigiar e orar, né? Se a gente não estiver sempre atento, né? Sempre prestando atenção, e peraí, de onde veio esse pensamento? Por que eu estou querendo fazer isso? A gente acaba não assim se desequilibrando, que acho que não precisa nem ter um desequilíbrio grande, mas abrindo uma ligação mental, uma sintonia que pode permitir que energias até mais sutis, mas diferentes da que você quer implementar na reunião, acabe desarmonizando ali, atrapalhando. Pode não chegar a impedir o trabalho de ser feito, mas ele não atinge a plenitude que deveria ter. Vitor, eu vou só contar um caso. Silvio, tem uma parte lá que ele fala de um espírito dotado de força mental, né, que incorpora. Volta ali, bem no finalzinho da página anterior.
ali, quando ele coloca ali, bem certinho, Silvio, você colocou, ali, bem em cima ali, ó, no finalzinho, caso a entidade seja dotada de maior força mental, pode impor sua vontade e forçar a comunicação mediúnica. Eu vou contar um caso do meu primo, né, que eu fico trazendo aqui os casos dele. Teve uma vez que foi trazido um espírito muito, muito denso mesmo, de regiões muito densas, e que ele tinha sido um iniciado do passado, iniciado ligado ao Egito. Ele tinha uma capacidade mental muito forte, pensamento direcionado, só que não voltado para o bem, né? Então, naquele dia foi ter um trabalho que a espiritualidade trouxe, e ele é um médium, quem conhece ele é um médium que, uma das características dele, ele foi todo trabalhado desde cedo para acolher realmente esses espíritos. E ele me contando que, olha que ele tem muita experiência, são décadas aí de, assim, Ismael, quando incorporou aquele espírito, eu percebia claramente o campo mental dele entrando dentro do meu campo. E o médium, porque o processo dele, ele fica realmente bem fora do corpo, que ele fica, inclusive, conversando com os mentores enquanto a entidade está dando a psicofonia. E ele falava assim, o médium, ele deve ficar em oração, e nem em oração ligado com o mundo maior nesse processo, exatamente para não se deixar. E ele falou, pensa que foi o maior medo que eu já tive na vida. Ele adentrou e eu na oração, mas olha, você não tem noção, Ismael, como que foi algo completamente além do que eu estava dando conta. E ali eu chamei o meu mentor, né, que é um mentor dele. Ele, vem aqui, vem aqui. Aí o mentor apareceu, eu não estou dando conta. Aí o mentor, calma, né, estamos aqui junto, tá? Ele, fica aqui. Ele, não, o trabalho está acontecendo, eu tenho que, não, fica aqui ao meu lado. E, igual criança, ele falou, eu fico igual criança, porque eu percebia claramente que o espírito, ele era tão forte que ele conseguia ficar adentrando. E então é esse ponto, né? Quando coloca aqui uma entidade dotada de maior força mental pode impor. Então é o momento em que o médium, né, como se ele colocar ali o orar e vigiar, ele tem que estar se mantendo no fluxo de amor e sustentando. E claro que os mentores, eles só colocam o peso de acordo com a capacidade de cada um, né? Nenhum vai ser colocado além do que o médium dá conta, né? Ele foi já preparado, e não só dessa reencarnação, de outras, para esse trabalho que ele desempenha. E tem outros casos também que ele vai contando. E aí, inclusive, a própria entidade ficava colocando ideias para eles, né? Fala assim, né? Você, seu verme. Então, são aquelas ideias que vão tentando, e ele tinha que ficar se sustentando. Então, é um exemplo desse aspecto desse espírito e a manutenção na fé ali, na confiança no mundo maior durante todo o trabalho. E aí ele sempre fala que ele considera esses trabalhos como uma montanha-russa, né? O momento em que o carrinho começa a subir, não tem mais como voltar, ele não consegue mais voltar, né? Ele tem só que passar o processo todo, e que sempre termina bem. Mas era esse caso que eu queria colocar aí de acordo com essa frase. Todos nós temos os nossos mentores espirituais, né? Nossos anjinhos da guarda e tudo. Então, aí ele fala dos sintomas, né? A gente vai sentir, a gente sente um enjoo, a gente fica com a mente perturbada, a gente fica com a mente desconexa, né? A gente não sabe o que está pensando, pensa uma coisa, pensa outra, fica meio desconexo. Eu gosto muito, gente, de rezar para Maria nessa hora, assim. Eu me apego, né, com o meu anjo da guarda e tudo, mas me apego demais com Maria. E, assim, porque o amor de Maria com a gente, e a proteção de Maria com toda a humanidade, com todos nós, ela é muito grande.
A Maria, ela se entregou o seu coração por toda a humanidade, através do Filho, o Cristo, mas entregou para todos nós. O Cristo ali, na crucificação do Cristo, ele representa toda a humanidade, né? É o Filho de Deus, que Deus entregou para a gente, né? Que encarnou aqui através de Maria. Então, eu rezo muito para Maria, porque, com certeza, a gente que está nesses trabalhos, qualquer um, todo mundo, né? Você está no bem, a outra energia está querendo tirar você do bem, né? Vem a preguiça, vem a cobiça, né? Vem a inveja, vem apanhar de coisa. Então, reza para Maria, né? Deixar seu manto protetor nos envolver, nos guiar, nos proteger, né? Eu gosto muito de rezar para Maria nessas horas. Rapidinho aqui, que já está na hora. Isso é exatamente o vigiar e orar. Mas só colocar aqui uma situação que eu já vi muito, não só entre médios, mas em pessoas que não apresentavam mediunidade ostensiva, né? E isso não é só no espiritismo, não, em qualquer religião, que acha que só porque faz parte, vai à igreja, vai a uma reunião espírita, ele está protegido de tudo. Só pelo fato de estar ali, ele já é protegido. E uma coisa que a gente precisa estar atento, né? Tem muita gente que não gosta da expressão mago negro, mas o mago negro é exatamente esses espíritos com grande conhecimento, grande poder magnético, né? Que se vinculou por algum motivo chamarem de magos negros, né? Mas que eles são capazes de bagunçar a nossa cabeça se a gente permitir. Então é fundamental isso. Está sentindo estranho? Agarra no manto de Maria, agarra na sandália de Francisco. E como o Ismael está falando, não sai daqui não, fica aqui do meu lado. Porque quando a gente... Isso acho que é até um pouco de prepotência, a gente acha só porque a gente frequenta, porque a gente acha que é amigo da espiritualidade, a gente está salvo de qualquer perigo. E a gente é muito frágil na nossa vigilância, né? A gente se distrai com muita facilidade. Então, a gente não pode só achar que eles vão estar sempre fazendo o papel deles, não. A gente tem que fazer o nosso também. Com certeza. Mas vamos lá, Adorei gente. o agarra na sandália de Francisco.